Olá, hoje nós vamos estudar os capítulos 25 a 27 do livro de Isaías. Versículo 1 do capítulo 25. O profeta respondeu ao castigo final de Deus para o mundo, enaltecendo-o por haver planejado sua ação muito tempo antes de tê-la implementado. O juízo de Deus é um exemplo de verdade e fidelidade, porque a sua aliança prometia que haveria punição para toda rebelião. Versículo 2. A cidade em vista na mente do profeta seria Babilônia, e talvez também Nínive e Tiro. Mas neste Apocalipse de Isaías, pensa-se também em quaisquer organizações humanas que se levantem contra Deus, desde a Torre de Babel até as de hoje em dia. Versículo 3. As nações, outrora opressoras e unidas contra Deus, passam a temê-lo devidamente. Versículos 4 e 5. O pobre e o necessitado são o oposto dos habitantes poderosos e soberbos da cidade que Deus julgou. Deus é a proteção do pobre e do necessitado, não os muros da cidade nem as armas. A proteção de Deus para o pobre e humilde é ilustrada pelas imagens de um refúgio contra a tempestade e de uma sombra contra o calor, situações extremas relacionadas ao clima de Judá. Os opressores são a tempestade e o calor contra os quais Deus provê proteção aos vulneráveis. Versículos 6 a 9. Aqui está uma maravilhosa profecia sobre todos em todo o mundo. Gentios e judeus juntos na festa messiânica de Deus, celebrando a derrota do mal e a alegria da eternidade com Deus. Ela mostra o desejo de Deus de que sua mensagem salvadora seja dirigida ao mundo todo, não somente aos judeus. Durante a festa, Deus eliminará a morte para sempre. Deus destruirá o manto de morte que paira sobre toda a atividade humana debaixo da maldição. Esta é uma promessa de que em algum momento futuro o povo de Deus já não mais estará sujeito à morte, mas viverá para sempre. As pessoas que participarão desta grande festa serão aquelas que viveram pela fé, que viveram pela fé. Elas dirão: eis que este é o nosso Deus, em quem aguardávamos, e ele nos salvou. Versículos 10 a 12. Moabe era um símbolo de todas as nações, de todos aqueles que se opõem a Deus e são rebeldes até o fim. Durante anos, Moabe foi inimigo de Israel. As cidades moabitas se caracterizavam por serem altamente fortificadas e por terem muros altos. Nem mesmo estes resistirão ao castigo divino. Agora nós vamos estudar o capítulo 26, versículos 1 e 2 do capítulo 26. A cidade fortificada contrasta com a cidade vazia do capítulo anterior, que representa a maldade humana e tem muros que desmoronam, mas a força dessa cidade, ou seja, seus muros e antemuros, é definida pela salvação. Versículo 2. A nação justa inclui israelitas fiéis, mas pode também sugerir outros povos, uma vez que a característica que define a nação é que ela observa a verdade de Deus e sua lei. Versículos 3 e 4. Confiança é a característica que define aqueles que dependem de Deus e não de outras nações. A imagem da rocha eterna aponta para a proteção duradoura de Deus a seu povo. A rocha é aquela na qual o fiel pode encontrar abrigo. Versículos 5 e 6. A cidade exaltada, como a cidade vazia, representa os orgulhosos que não se humilham diante de Deus. Embora seja denominada exaltada, Deus é capaz de derrotar essa cidade a despeito de suas pretensões. Graças à intervenção de Deus, os aflitos e pobres pisotearão os soberbos. Versículo 7. A imagem do caminho representa o curso da vida de uma pessoa. Um caminho plano ou suave é uma vida com poucos problemas. Versículo 8. Isaías fala em seu nome e em nome dos justos ao expressar um anseio por Deus e especificamente pelo juízo vindouro de Deus sobre os ímpios. Mas mesmo no contexto de um ardente desejo por Deus, eles não exigem as ações de Deus, mas expressam confiança ao esperar. Versículos 9 e 10. O desejo por Deus inspira um anseio para que todos o reconheçam. As pessoas aprendem sobre a justiça quando a impiedade é punida. De outro modo, o mau comportamento é encorajado. Versículo 11. Em um mundo de cegueira espiritual, o povo de Deus anseia para que a verdade seja vista. Essa verdade é o juízo de Deus sobre os seus inimigos e o seu zelo pelo seu próprio povo. Um rei erguia a mão bem alto como símbolo de seu poder. Versículo 12. Embora o futuro imediato de Israel pareça árido, Isaías expressa grande confiança de que a nação irá finalmente prosperar. Versículo 13. Os fiéis reconhecem que outros senhores têm tido domínio sobre eles. Entre esses estariam os assírios e eventualmente os babilônios e outros. Mas para os fiéis há somente um único e verdadeiro soberano, o próprio Deus. Versículo 14. Pode ser que este versículo esteja falando sobre a primeira e a segunda morte, segundo Apocalipse 20. Os mortos espiritualmente não têm parte na primeira ressurreição. Por isso, a segunda morte, que é eterna, terá poder sobre eles. Versículo 15. Com a certeza profética da perspectiva da futura restauração de Israel, Isaías viu a expansão dos limites territoriais de Israel como um fato consumado. Versículos 16 a 19. Israel deveria ter sido o agente divino de libertação no mundo. No entanto, Israel fracassou e o mundo continuou como antes. Então, Isaías faz uma admissão de fracasso.
Porém, no versículo 19, ele exulta pela ressurreição corporal de todo o povo de Deus. O longo passado de fracasso descrito será dramaticamente invertido, unicamente pelo poder de Deus, e o Senhor derramará o seu orvalho como o orvalho de vida, ou seja, o poder vivificador de Deus desce sobre o seu povo morto. Versículos 20 e 21. A restauração final de Israel não aconteceria de imediato, portanto, a nação deveria continuar orando, solitária, pela restauração, até que o tempo da indignação de Deus terminasse. As perseguições não respondidas do povo de Deus serão vingadas. Agora nós vamos estudar o capítulo 27, versículo 1 do capítulo 27. O Leviatã era bem conhecido da mitologia cananeia antiga. O Leviatã era um monstro marinho representando o caos e o mal neste versículo. Isaías está comparando o massacre que os ímpios vão sofrer à vitória sobre um grande inimigo. Embora o mal seja um poderoso adversário, Deus o esmagará e o eliminará da terra para sempre. Versículo 2. A vinha é uma metáfora para o povo de Deus que será restaurado após o juízo. Versículos 4 e 5. A vinha está tão livre da infestação de espinheiros e ervas daninhas que Deus deseja que algumas delas apareçam para satisfazer sua paixão de defender a pureza da vinha. Os espinheiros e as ervas daninhas representam as pessoas que se rebelaram contra Deus, e elas só têm duas atitudes possíveis a tomar. Podem experimentar a punição devastadora de Deus ou podem fazer as pazes com ele. Versículo 6. A vinha pisoteada do capítulo 5 será restaurada na nova terra de Deus. Ele protegerá e cuidará da vinha, que é o seu povo. Nunca mais produzirão frutos inúteis, mas frutos suficientes para o mundo inteiro. Os gentios conhecerão a Deus através de Israel. Versículo 7. Deus amenizou o tratamento que dispensou a Israel, mas não para aqueles que ele usou para o punir de Israel. A sua compaixão para com as outras nações terminou. Versículo 8. Em vez de aniquilar o seu povo, Deus o espalhará. O vento leste era um vento particularmente quente e perigoso que vinha do deserto. A imagem aqui é que esse vento sopraria Israel como palha sendo levada pelo vento. Versículo 9. A punição de Deus para o seu povo será uma purificação, uma renovação e não uma completa destruição. Em particular, suas práticas idólatras serão removidas. Versículo 10. A cidade fortificada representa a arrogante maldade humana. Após o juízo de Deus, essa cidade se tornará em pastagens. Versículo 11. Isaías compara as condições da vida espiritual de Israel a ramos secos que são quebrados e usados para acender o fogo. Nas escrituras, as árvores frequentemente representam a vida espiritual. O tronco é o canal por onde corre a força de Deus. Os ramos, as pessoas que os servem. Às vezes, os ramos tremulam e são impelidos pelo vento. Assim como Israel, podem secar devido à sua podridão interior e tornar-se inúteis para qualquer coisa que não seja acender o fogo. Versículo 12. O rio Eufrates e o rio do Egito eram os limites, ao norte e ao sul da terra prometida. Deus reunirá seu povo escolhido, manual e individualmente, separando-os para ele. Versículo 13. O ano do jubileu era anunciado com o toque da trombeta no dia da expiação para proclamar liberdade na terra. Assim os israelitas retornarão com o propósito de adorar. O Monte Santo se refere a Sião, o local do templo. Nós terminamos aqui o estudo dos capítulos 25 a 27 do livro de Isaías.